Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós participarmos do Pão de Quarta-feira. Então, meus amados, sejam bem-vindos. Se achegue nesse seu sofá, porque espiritualmente nós estamos juntos. Que a Igreja de Cristo hoje, ela é espiritual. Então, onde estiver uma ou mais pessoas reunido na palavra dele, nós estamos em comunhão com ele. Então, meus amados, chegou esse momento esperado nas nossas vidas, de nós saciarmos desta palavra, uma palavra que vai nos fazer nos crescer, espiritualmente, uma palavra que vai nos mostrar quem é o nosso Deus e aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode tirar. Meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tanto no Facebook, quanto no YouTube. E também vou pedir para você se inscrever nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Meu amado, se inscreva nesse canal, não vai te custar um centavo, mas você vai estar me encorajando a eu estar aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras, mesmo cansado, chegando do trabalho, mas estou aqui levando uma palavra para você, uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha, uma palavra sem negociação. Então, meus amados, eu vou pedir para você acompanhar comigo na sua Bíblia, porque depois, se você não acompanha, você vai dizer, não, ele está falando heresia. Não, se está escrito, não é heresia. Heresia é aquilo que não está escrito na Bíblia. É assim que os teólogos ensinam, que tudo aquilo que não está escrito na Bíblia é heresia. Só que Santa Ceia não está escrito na Bíblia. Mas todos eles fazem Santa Ceia, Campanha não está escrito na Bíblia. Mas todos eles fazem campanha. Então, meus amados, eu vou pedir, você quer saber mesmo o título da nossa pregação, o título do nosso estudo de hoje, Então o tema é a fraqueza de Deus. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, a fraqueza de Deus. Talvez você nunca leu na Bíblia, que Deus também tem uma fraqueza, Então nós vamos aprofundar nesse estudo e para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no segunda carta aos Coríntios, Segunda aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Prometo que não vou me demorar muito hoje, Vamos ao nosso estudo, do 18, segundo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Versículo 18. Mas se sois guiados, é isso? Não. Perdão, eu estou lendo Gálatas, só que não dá certo, Eu mando você abrir sua Bíblia, segundo Coríntios, e vou ler Gálatas, aí o negócio tá feio, Segundo Coríntios, capítulo 5, Capítulo 5, do 18 ao 21. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Então, meus amados, infelizmente, o evangelho que nós ouvimos pregar dentro dessas igrejas por aí, não é esse evangelho. Porque esse evangelho aqui, ele está dizendo que ele nos reconciliou. Então, se ele nos reconciliou com ele, nós estamos reconciliados. E por que os pastores pregam que você precisa tentar reconciliar você com Deus, querendo dizer que você está brigado com Deus? Se ele já não reconciliou consigo mesmo, então Cristo
já nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber que Deus estava em Cristo. Né? Deus estava em Cristo. Então, é muito bom a gente saber discernir o que é Cristo e o que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era a carne de Cristo. Era a carne de Cristo. Então nós temos que saber separar essas coisas. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritualmente, né? Espiritualmente vocês estão todos aqui. Espiritualmente é como eu estivesse vendo vocês todos aqui. Todos aqui. Então, meus amados, Deus estava em Cristo. Se Deus estava em Cristo, né, que nós entendemos que é em Jesus de Nazaré, que era a carne dele, reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mas se prega um evangelho desse dentro das chamadas igrejas evangélicas, não se prega. O que se prega dentro das chamadas igrejas evangélicas, que você é um pecador miserável, que você é um sete flecha, que você é um saci perê. Eles não te mostram, nas igrejas evangélicas, não mostra você reconciliado com Deus. Eles mostram você brigado com Deus. O único que está reconciliado com Deus é o pastor. Por isso que ele tem que fazer a intermediação entre você e ele e Deus. O pastor fica no meio. Mas aqui não está escrito isso. Aqui está escrito que ele já nos reconciliou consigo mesmo. Ele não mandou pastor nenhum falar para você se reconciliar com ele. Não mandou. É reconciliado consigo o mundo, não imputando. Mas os pastores dizem, não, você é um pecador. Os pastores imputam pecado na igreja. Em vez de falar que a igreja está reconciliada com Cristo, em vez de falar que a igreja, os pecados dela foram lavados, não, eles falam o contrário. Que a igreja é uma pecadora, que a igreja precisa se lavar. Você vê que não é o evangelho que se prega dentro das igrejas evangélicas. Esse evangelho não é o evangelho que se prega dentro das igrejas evangélicas. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a sua palavra de reconciliação. Ele não diz, Deus não diz que nós somos pecadores, e ele vai muito mais à frente, ele nos confiou a sua palavra. Nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vamos ver até o 21. Versículo 20. De sorte que somos, vê que a palavra, vê se algum pastor prega isso para a igreja. De sorte que somos, está no plural. Está no plural, mostrando que nós, não é o pastor só, é nós todos. De sorte que somos
embaixadores. Embaixadores, no plural. Se fosse no singular, era só o pastor. Mas aqui está no plural, embaixadores. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse, né? Ele nos fez embaixador. Para que serve um embaixador, meus amados? Qual é a função de um embaixador? Lula tem vários embaixadores por aí. Para quê? Para defender os interesses do Brasil. E Deus nos constituiu embaixadores dele. Para quê? Para defender os interesses celestiais aqui nessa terra. Nos fez embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermediário, como se Deus mandasse por nós, né? Por nosso intermediário. Então é através de nós que Deus prega, fala com todos nós, não só comigo, mas com todo você, é só você crer. Só você acreditar que Deus está em você e você começar a falar com Ele. É só isso. Nosso intermediário, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu, de quem está falando? De Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos olha a palavra, vê se algum pastor prega isso dentro de uma igreja. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, ele se fez pecado nele mesmo. Vê a fraqueza, isso se chama fraqueza de Deus. Deus Todo-Poderoso, mas ele se fez fraco para nos tornar forte. Viu? Vamos ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, não é no pastor, não é na igreja, no templo, na igreja de pedra, não, nele fôssemos feitos, eu vou ler bem devagarzinho, bem pausadamente, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Esse é o evangelho que a igreja não prega. Os pastores não pregam para a igreja. Esse é o evangelho, né? O evangelho que infelizmente a igreja não conhece. Né? Fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que palavra poderosa. Nós somos a justiça de Deus. Então é esse o evangelho que eu apresento para vocês. O evangelho de um Deus que era forte e se fez fraco para estar junto de nós. E não acabou não. Em 2 de Coríntios mesmo, nós estamos no capítulo 5, adiante um pouquinho, até o capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. Versículo 7. E para que não me exorbecesse, né? Não me exorbecesse
Paulo está falando com ele próprio, né? Para que não me exaltecesse com a grandeza de Deus, com a grandeza das revelações, né? Quem está falando isso aqui, ele está falando isso aqui, dessas grandezas, que ele foi lá no terceiro céu, no trono, que recebeu de Deus estas grandezas que os pastores escondem da igreja, que os pastores não querem que a igreja lê essas grandezas. Então ele está dizendo aqui, ó, para que não me ensoberbecesse com as grandezas de Deus. É lógico que Deus tinha que fazer alguma coisa com o homem que veio do terceiro céu. Você imagina, eu me imponho a imaginar como seria um pastor, um chamado pastor, chegando na igreja dizendo, olha, eu acabei de chegar do terceiro céu. Pronto. O povo, a igreja, que igreja somos nós, e o que? Ia lamber até as botas daquele pastor, porque ele veio do terceiro céu. E o que ele falasse ali, se ele falasse, você vai vender a sua casa e vai me dar, a turma faria isso. Por quê? O homem veio do terceiro céu. Até eu venderia essa casa para ele, se eu não tivesse o entendimento de Deus, né? Até eu era capaz de fazer isso. Mas para esse homem, Deus vendo que ele ia chegar aqui, ele ia ter que falar que tinha ido até o terceiro céu, Deus aprontou isso para ele. Para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne. Não era um espinho que fosse fazer mal para Paulo, mas sim um espinho que ia fazer ele lembrar que Deus estava com ele, que Deus tinha se feito fraco para ficar com ele, levou ele até o terceiro céu e imprimiu na mente dele esse evangelho que agora nós temos acesso a ele. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, eu já estou cansado de falar que esse mensageiro aqui de Satanás não é um mensageiro de um espírito chifrudo, do rabão, não. Era uma pessoa, um mensageiro, que é uma pessoa que falaria, lembraria para ele. Quando ele começava a se exaltar, o mensageiro lembrava para ele, olha, tu já perseguiu a igreja, tu já deu voto para matar, tu já deu voto para prender, tu já deu voto para mandar açoitar. Então não se exalte, lembre do que você era. Esse era o mensageiro, porque a palavra Satanás do grego quer dizer um adjetivo contrário. Um adjetivo contrário, é um assunto contrário. Então, quando Paulo queria se exaltar, um mensageiro dizia, olha o que você fez, olha de onde tu veio, olha, lembre quem era você. Lembre quem era você. Para mim, esbofetear. Para mim, esbofetear. Isso não quer dizer que Paulo levava o bufete de um lado, o bufete de outro. Não. Seria palavra lembrando a ele o que ele era. E o que ele era. O que ele foi antes e o que ele era no presente dele, no tempo dele. Um homem que veio do terceiro céu. Então, se não tivesse ninguém para lembrar para ele que ele um dia foi perseguidor da igreja, um homem que veio do terceiro céu, como não seria esse homem, né? A fim de que não me exaltasse. 8, vamos ver até o 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Então ele me disse: a minha graça te basta. Deixa ele falar. Não se incomode do que ele vai te falar, do que ele está te falando, está te acusando, que você um dia perseguiu a igreja. A minha graça te basta. O que você foi no passado, para mim hoje não interessa. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, né? O poder, olha bem essa palavra, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus Todo-Poderoso, naquela cruz, foi um momento de fraqueza dele, para que assim ele mostrasse para os homens que na mais alta fraqueza dele, ele ainda foi mais forte do que todos os homens na terra. E é isso que a igreja de Cristo, ela precisa entender, que a igreja de Cristo, ela não pode depender de homens. Não. Eu vou pôr meu nome no caderno para o grupo de oração, das irmãs de oração orarem por mim. Então, você vê que os evangélicos, eles confessam pela boca, da boca para fora, eles confessam uma coisa, mas no seu íntimo, nas práticas, eles não são o que eles confessam. Porque eles confessam que Deus é a sua fortaleza, que eles confiam em Deus, que Deus é tudo para eles. Mas precisa pôr o nome no caderno para o grupo de oração, as irmãs do grupo de oração orar por ela. Não, pastor, ainda chega, acaba o culto, pastor, o senhor ora por mim? Então ela não depende, ela não está na dependência de Deus. E Deus mostrando aqui, ó, é no momento que você está fraco, é na tua fraqueza que você está mais forte, porque eu estou contigo. Então, a fraqueza de Deus naquela cruz foi um momento que ele venceu os homens. Na fraqueza, ele ainda venceu os mais altos homens da terra. Em graduação, né? Venceu sacerdote, venceu imperadores, venceu tudo na cruz, no momento da fraqueza dele. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, Meus amados, vê se é isso que você vê dentro dessas igrejas. Você nem pode falar, mostrar erro nenhum para um pastor, que ele já disse: você quer passar na minha frente? É? Quem é o anjo da igreja? É eu ou é tu? Tudo isto. Eu estudei 10 anos, fiz teologia, eu fiz mestrado. Você quer falar, você quer debater comigo? Eu fiz mestrado, fiz teologia. E a igreja, e as pessoas da igreja, né? Põe o rabinho entre as pernas e não pode falar um ar contra o pastor. O pastor, às vezes, até adultera, mas a igreja não pode falar nada. Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então você quer o poder de Cristo? Você quer que o poder de Cristo repouse sobre você? Então, não se faça fraca, deixe que Deus age. Ele vai fazer de você fraca, para que você se apodere do poder dele. Porque as pessoas só costumam orar quando os problemas acontecem. Aí
quando os problemas vêm, vão lá para o meio da rua. Quem é que já viu pessoa ajoelhada na rua? Na rua. Meus amados, e Deus quer que você ore. Mas o que quer dizer a palavra orar? A palavra orar quer dizer falar. Quando uma pessoa está falando, seja no congresso lá, seja num palco, quando uma pessoa está falando, ela está orando. E isso é oração, é falar. E Deus não quer que você dobre o seu joelho, principalmente no meio da rua. Isso é uma vergonha, uma ignorância. Deus quer que você entre no seu quarto e fale com Ele. Porque nesse momento Ele quer te ouvir. Deus quer nos ouvir. Deus não está mandando você ir aí falar com o pastor para interceder por você. Porque assim você está dizendo que Deus é fraco. Que não intercede, não pode interceder por você. É o pastor que é forte. Aí as pessoas, em vez de clamar a Deus, falar com Deus, não, elas vão na igreja, ou até às vezes quando se encontra com o pastor, diz: pastor, ora por mim. Vão lá na igreja, põe o nome no caderno, faz jejum. Meu amado, se eu faço um jejum, eu não tenho mais direito à graça de Deus, porque jejum é uma obra. Então todo assalariado que trabalha, toda pessoa que trabalha, tem o direito do seu salário, de receber o seu salário. A pessoa que trabalha, o patrão chega no fim do mês, paga o salário dela, não é por graça, é obrigado a pagar, ela trabalhou, ela tem o direito de receber. E é a mesma coisa, se eu faço um jejum em nome de Deus, é lógico que eu estou falando, ele tem que me fazer alguma coisa. Aí não seria mais graça, e Deus não age desta maneira. Deus age por graça e merecido. Então não podemos fazer jejum. Isso é coisa da lei, do passado. O povo, a igreja precisa vir para o presente. Porque o poder de Cristo, né, em mim, repousa o poder de Cristo. 10, vamos ler até o 10. Pelo que sinto prazer na fraqueza. Olha, por que Paulo sente prazer na fraqueza? Porque ele tem consciência que é nos momentos fracos das nossas fraquezas que Deus nos carrega nos seus ombros. Né? Tem até uma música aí que diz que o homem andava com problema e ia se andando na praia, aí via 2 rastros na areia, de repente só viu um e ele achou que era o rastro dele. Não era o rastro de Deus, porque Deus estava levando ele nas costas. E é nesse sentido que nós temos que confiar em Deus, pela graça de Deus. Se é por graça, por que eu vou fazer um jejum? Se eu faço um jejum, a obra, o mérito é meu. Se eu faço um jejum, o mérito é meu, não é de Deus. Se eu trabalhei, eu tenho o direito de receber. Para que nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí o que é que os crentes fazem com esta palavra aqui? Diga o fraco, eu sou forte. É um jargão. Os crentes só falam isso como jargão. Eles não põem na prática. Porque se eles ponhassem na prática, eles não mandavam o pastor, não ia lá no pastor pedir para o pastor orar por ela. Eles não faziam jejum. Eles não faziam voto. Por quê? Eles estavam na dependência de Deus. Quem está na dependência de Deus não precisa fazer voto, porque ele já está na dependência de Deus. Não precisa jejuar, porque ele já está na dependência de Deus.
Para nós continuar, aí em 2 de Coríntios mesmo, nós estamos no capítulo 12, volta um pouco no capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Então, os discípulos, os apóstolos naquela época, foi no período da grande tribulação que eles pregam dentro das igrejas, a grande tribulação. A grande tribulação, quem passou foi esse povo aqui. Esse povo aqui passaram pela grande tribulação. A perseguição era total. Matança, presa, mandava prender, se fazia de tudo aqui. Obrigava a negar Jesus, obrigava de tudo. Então, eles sim passaram pela grande tribulação. Mas os pastores pregam, traz essa palavra para hoje e prega para a igreja, vocês vão passar pela grande tribulação. E a igreja, glória, aleluia, porque vão passar pela grande tribulação. Aí quando quando eles passam por um sacrifíciozinho, já pede para o pastor orar. E o pastor adora quando se pede a oração para ele, porque ele se engrandece. Tá, irmão, eu vou orar por você, sim, eu vou orar. O irmão já está participando da campanha? É desse jeito. Da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, e a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Foi grande tribulação que eles passaram nessa época. Versículo 9, né? Nós vamos ler o 9. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo mesmo foi um que foi morto. A morte de Paulo foi um pouco diferente da dos outros, né? Pedro foi morto de cabeça para baixo. E todos os outros apóstolos tiveram suas mortes terríveis. Mas Paulo, a morte de Paulo também, que foi matado, Paulo não deixaram ele sofrer muito na sua morte, porque Paulo era um militar. Então, para não ter vergonha, não envergonhar aquele povo, que ele era um militar, então pouparam ele do sofrimento. Então já mataram logo numa tacada só. Mas os outros não, sofreram muito. Pedro foi de cabeça para baixo, pregado numa cruz de cabeça para baixo. E todos os outros também. O único que não sofreu na sua morte, que morreu por morte natural, foi o apóstolo João. Mas os outros, todos morreram de morte terrível, matados. Grande sofrimento. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, é nesse Deus que nós temos que confiar. É nesse Deus. Aconteça o que acontecer. Os crentes. Você já viu, irmão? Oi, irmão. Você já viu? Olha, o anticristo diz que vai vir o anticristo, agora o ano que vem diz que vai entrar o anticristo. Então é crente desesperado de uma coisa que o anticristo, desde Jesus já existia anticristo. Então os crentes andam desesperados porque não tem, eles só confiam em Deus da boca para fora. Da boca para fora eles confessam: eu confio em Deus, eu amo Deus, eu faço tudo por Deus, é tudo. Mas na hora da prática eles cagam fora. Essa que é a verdade. E para nós continuar, abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, no capítulo 4,
Romanos capítulo 4, do 1 ao 7. Que pois diremos ter alcançado, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne, né? Que Abraão ele levou o filho para sacrificar, mas Deus não aceitou o sacrifício. Então, por isso que nós temos Abraão como nosso pai na fé. Por que diremos que ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, jejum, sacrifício, essas coisas, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, se Abraão ele se glorificou de ter alcançado alguma coisa com as obras que ele fazia, jejum, essas coisas, ele podia se gloriar na carne, mas não diante de Deus. Porque Deus não aceita essas coisas. Porque se eu faço um jejum, o mérito já não é mais de Deus, é meu. Eu trabalhei, eu tenho o direito de receber. Né? Glória, porém, não diante de Deus. 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, ele não fez um jejum, ele só apenas creu para a justiça. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Então, se eu faço um jejum em nome de Deus, eu estou fazendo um favor, Deus, que favor? Não, eu trabalhei, eu fiz um jejum, eu fiquei um dia de fome. Então o mérito é meu. Eu tenho direito a um salário, né? Mas não é desse jeito que Deus opera. Deus opera por graça e merecido. Então Abraão, ele teve fé, né? Levou o filho para ser sacrificado, levou, mas Deus não aceitou. Porque Deus não aceita obras de homem. Tem que ser por fé. Trabalho ou salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se eu faço um jejum, Deus, eu fiz um jejum, você está me devendo. Você está me devendo. Mas não é assim que Deus trabalha. Mas ao que não trabalha, aqui Paulo agora já está voltando. Você vê que até o versículo 4, Paulo levou pelo lado da carne, pelo lado das obras de Abraão, mas no versículo 5 ele está trazendo para o lado espiritual. Mas ao que não trabalha, o que não faz jejum, o que não faz voto, né? O que não dá dízimo, que é obra também, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, se eu fico na dependência de Deus, não faço jejum, não dou dízimo, não faço voto, e pela minha fé eu fico na dependência de Deus, então Deus age. Deus imputa justiça em mim. Mas quando eu estou passando por uma dificuldade, vou fazer um jejum, né? Para ver se Deus me abençoa. Fui desempregado, vou fazer um jejum para arrumar um emprego. Teria alguém desempregado na face do mundo, na face da terra? Todo mundo estava empregado, porque a coisa mais fácil que tem é fazer um jejum. É a mesma coisa que tem uma pessoa, tem um ente querido, um doente, no leito do hospital. Vamos orar, vamos jejuar pela aquela pessoa. Meus amados, se jejum, se oração impedisse de uma pessoa morrer, morria alguém na face da terra? Não morria. Não morria ninguém. Porque a coisa mais fácil que tem é fazer um jejum, fazer uma oração. Mas não é assim que Deus trabalha. 6. E assim também, né? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado
o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obra. Então, Deus imputa justiça quando nós não fazemos obra nenhuma, nem jejum, nem dízimo, nem oração, nem nada. Cremos só. Presta atenção, eu não estou falando que você não deve falar com Deus, que oração é falar. Então você deve sim entrar no seu quarto e falar com Deus. E para nós, até o 7, né? Para nós continuar, nós estamos em Romanos capítulo 4, volta um pouquinho no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 27 e 28. Onde, pois, a jactância? Onde, pois, a jactância? Então, se eu faço uma obra, vai ter que haver jactância. Uma glória minha, uma dependência minha. Mas Deus não depende do homem. Para Deus agir, ele não depende do homem. Se eu faço um jejum, então Deus fica dependendo do meu jejum. Se eu preciso orar, então Deus está dependendo de oração. Fica um Deus carente. Você vê que fica um Deus todo-poderoso, carente de jejum do homem, carente de oração do homem. Um Deus todo-poderoso. Então, ele está dizendo aqui, onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Foi tirada fora. As obras foi tirada fora, as obras da lei, jejum, dízimo, oferta, campanha, que nem existe na Bíblia, foi tirada fora. Páscoa foi tirada fora. Foi tirada tudo fora. Nós paramos aqui. Foi de todo excluída. Por que a lei? Por que lei, né? Por que lei? Ele fez a pergunta ainda para os romanos. Por que lei? Por que lei das obras? Uma pergunta atrás da outra. Por que lei das obras? Não, pelo contrário. Não, lei de obra não, pelo contrário. Pela fé, pela lei da fé. Você põe a sua fé executa a sua fé. Tenha fé que Deus vai fazer a parte dele. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Então, por que está escrito aqui? Há 2000 anos aqui está escrito. E os pastores não pregam dentro da igreja. Eles pregam o contrário. Não, você tem que fazer obra. Quanto mais voto, melhor. Quanto mais sacrifício, melhor. A oferta quanto mais alta, melhor. Melhor para quem? Para os cofres deles. Eles enriquecem. Compra fazenda, compra televisão, compra avião, compra carro importado. Põe a família para estudar tudo lá fora. Tudo às custas dos idiotas que leva dinheiro para esses canalhas. Tudo. Volta lá em 2 de Coríntios. Nós lemos o capítulo 5, lemos capítulo 1, lemos capítulo 12. Vamos ver o 1:12 ainda. Eu vou até. É esse mesmo, peraí. Nós não lemos 2 de Coríntios capítulo 3. Agora nós vamos ler. Né? Nós não lemos o capítulo 3. Agora nós vamos ler capítulo 3 de 2 de Coríntios. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem?
vem de Deus. Então não que partisse de nós fazer um jejum, dar o dízimo, fazer um voto, fazer uma campanha. Não, porque a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus. 6. Vamos ler até só o 6, versículos 5 e 6. Versículo 6. O qual nos habilitou. Olha, vê se lê isso dentro da igreja. No qual nos habilitou para sermos ministros. Olha. Se tem um evangélico ouvindo isso aqui, ele diz que é heresia. Está escrito aqui, ó. Se heresia não é minha, né? Porque está escrito. Diz que é heresia, isso é coisa do diabo, isso aqui. Diz que querem tirar eles da presença de Deus com o evangelho, lendo o evangelho. Lendo o evangelho, tira eles da igreja, então. Porque está escrito aqui, né? Mas se tem um crente ouvindo isso, eles querem tirar eles da igreja. Qual que nós estamos parando? 5 e 6, né? Aqui, ó. Qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Então, se ele me habilitou para pregar uma nova aliança, porque ele não quer mais que pregue a velha. Se tem uma nova, se eu tenho uma roupa nova, por que eu vou vestir uma roupa rasgada? Por quê? Se eu tenho uma nova para vestir. Ministro de uma nova aliança, não da letra. E quando está falando da letra, está falando de quem? De Moisés, da letra nas pedras lá, onde foi gravado. Né? Não da letra, mas os pastores, às vezes eles querem confundir a igreja, dizendo que quando eles leem isso aqui, chegam a ler isso aqui, eles dizem não da letra, não de sabedoria. Não é da letra, aqui está falando não da letra, está falando das pedras, dos mandamentos escritos nas pedras. Né? Não da letra, mas do Espírito. Do Espírito. Porque a letra mata. A lei mata. A lei era um ministério de morte, condenação, treva. Mas o Espírito vivifica. Mas o Espírito vivifica. 7. Vamos ler o 7? Não, nem precisamos ler o 7. Deixa eu ver o que está escrito no 7. Vamos ler o 7. Se o ministério, que tempo mais 40 minutos, está cedo aí. Se o ministério da morte, de quem Paulo está falando aqui? Do ministério de Moisés, da velha aliança, da lei de Moisés. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, então tem como negar que Paulo está falando de Moisés? Não tem como negar. Né? Letras em pedras, se revestiu de glória. Olha, e mesmo assim tinha glória no ministério de Moisés. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Então Moisés, a glória do ministério de Moisés. Moisés subia no monte, quando descia, e o rosto dele vinha brilhando, como uma neve, parecia uma neve. A presença de Deus no rosto de Moisés. E o povo, como o povo tinha um dilema, que quem visse Deus morria, então o povo não podia olhar para Moisés. Mas isso aí foi passado um tempo, e Moisés já não descia do monte com o rosto brilhando. A face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecentes, ainda que descia brilhando, mas passava, acabava. E para nós continuar, tem 3 passagens curtas aqui. Nós estamos em 2 de Coríntios. Vamos lá em 2 de Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica
fortifica-te na graça, não é na lei, é na graça, não é? Fortifica fazendo um jejum, fortifica fazendo uma campanha, fortifica fazendo oração. Não. Fortifica-te na graça, que está em Cristo Jesus. 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso mesmo, transmite aos homens fiéis e também idôneos, né, para instruir a outros. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? O que Paulo está falando para Timóteo? Olha, o que eu ensinei para você, você ensina aos outros homens, para que aqueles outros homens ensinem a outros homens. E assim, todo mundo vai ficar aperfeiçoado no Evangelho de Cristo. É isso que muitos ainda não entendem. E dizem, então, se você não está pregando o Evangelho, que às vezes nós entendemos que o Evangelho não era para ninguém estar pregando o Evangelho, não era para ter igreja física, né? Mas por que hoje nós temos que voltar a pregar esse Evangelho? Porque a igreja desviou do Evangelho. Voltaram para a lei, voltaram a praticar jejum, voltaram a praticar oração, voltaram a praticar buscar Deus no monte, voltaram a fazer campanha de oração, voltaram a fazer tudo da lei. Então, a igreja chamada de Cristo voltaram para a lei totalmente. Então, é necessário agora Cristo levantar pessoas, tanto homem como mulher, pessoas que tenham coragem, que tenham peito mesmo, que não nega a palavra, morra, mas não nega a palavra, para pregar o Evangelho de Cristo. Porque, por conta desse Evangelho, eu sei que muitos foram bloqueados nessa página no Facebook, né? Por quê? Porque eu falo a verdade, eu prego o Evangelho. E o Evangelho, os crentes não gostam de ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho só aponta que eles estão errados. Eles não querem entender que estão errados. Não querem aceitar que estão errados. Não querem voltar para trás. Não querem voltar atrás. E ainda fica falando para o povo na rua que eles têm que se arrepender. Mas eles não querem se arrepender do que estão praticando errado. Né? É isso aí. E voltando lá em 2 de Coríntios. Eita, tenho aqui que eu nem pus o livro aqui. Segunda de Coríntios, capítulo 12, nós já lemos, né? Nós somos refrescar a nossa cabeça aqui. Versículo 12, do 12 ao versículo 2, capítulo 9 e 10, nós já lemos. Mas vamos de novo para refrescar. Capítulo 12, né? Para nós lembrar de onde nós começamos. Segundo Coríntios, capítulo 12, no versículo 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa fraqueza que Deus até gera a fraqueza nos homens, nas pessoas, nos crentes, mas eles não entendem que Deus quer fortalecê-la, que quer que ela dependa dele. Então, Deus gera fraqueza nela, para que ela fique dependente dele, né? Mas o que é que a pessoa faz? Vai para a igreja. Chega lá, pede para o pastor orar. Pede para pôr o nome no caderno das irmãs lá, no grupo de oração. Então, já não está dependendo mais de Deus. Pediu para o pastor orar, já não está dependendo de Deus. Pôs o nome no caderno, já não está dependendo de Deus. Ela já tem alguma coisa para se agarrar. Então, Deus quer que nós fiquemos totalmente dependentes dele, para que assim ele nos fortaleça com o seu poder.
Nós lemos até o 10. 9, né? Fraqueza. Pois agora não me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É que sou forte. Porque é quando você está fraco que Deus está imputando a justiça dele em você. E para nós encerrar, eu não marquei aqui não, mas eu creio que foi 2 Coríntios, vamos ver só certo. 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Se fala de justiça, porque é 2 Coríntios mesmo. Se não falar, nós encerramos por aqui mesmo. Capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Versículo 7. Temos, porém, é isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Quem é esse tesouro em vaso de barro? É o Espírito Santo em nós. Esse vaso de barro somos nós. E Deus colocou esse tesouro nesse vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, meus amados, o que nós entendemos até aqui, que Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Uma vez que eu jejuei, Ele vai ter que dividir a glória comigo, porque eu trabalhei. Uma vez que eu dei um dízimo, Ele vai ter que dividir a glória comigo. Uma vez que eu orei para uma pessoa, Ele vai ter que dividir a glória. Já pensou, meus amados? Uma pessoa está doente, uma imaginação. Uma pessoa está doente no hospital e eu, como homem de Deus, eu vou lá, oro. Por um acaso, a pessoa foi curada. A pessoa saiu do hospital. Curada, saiu do hospital, né? Ela tomou o remédio dela. Ela tomou o remédio. Então ela ficou curada, foi pelo remédio que ela tomou. O médico receitou para ela. Aí pronto, mas eu estive lá no hospital, ela me conhece, estive lá no hospital, ela viu orando, pronto. A glória, a crença dela já não está mais em Deus, está em mim. Então qualquer problemazinha, ela vai a mim, pedir oração a mim. E Deus não quer, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós temos que ficar dependentes de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 10. Levando sempre no corpo o morrer de Deus, de Jesus, para que também na sua vida, né, que ele ressuscitou, para que na sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus, como ele ressuscitou, nós também. Mesmo que nós passamos por tudo, isso é coisas da carne, essa carne é fraca, essa carne ela está sujeita a tudo, a sofrer tudo isso aqui. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, o Espírito, e não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era apenas a carne de Deus. E a carne morreu. Não adianta se espernear, mas a carne morreu. O que ressuscitou foi o Espírito. Então, é a esse Espírito que nós temos que confiar. Em Cristo, o Espírito, Deus Espírito. Jesus de Nazaré estava com o poder de Deus, mas era carne. Amém, pessoal? Estamos entendidos? Aprendemos alguma coisa? Eu aprendo a cada dia que eu leio isso aqui. Não sei você que está do outro lado. E eu aceito isso aqui.
Eu aceito isso aqui. Se você aceita, porque você é um cristão, você já entendeu o que é ser um cristão. Ser um cristão é ser dependente de Cristo e não de homem. Com oração, jejum, óleo na cabeça, tudo isso aí. Copo d'água depois da oração, toalhinha, fita amarrada no braço, a cruzinha pendurada no pescoço. Tudo isso eles põem para você, para tirar a sua crença de Deus e colocar a sua crença nessas coisas, nessas patifarias. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém?